Olá, amigos e amigas da filosofia. Eu sou o professor Edgares Manioto, filósofo. Estamos aqui hoje para falar de filosofia, astrobiologia e religião. Isso mesmo, né? Aqui, mais um vídeo do canal onde a gente explora as fronteiras da ciência, da filosofia e, por que não, também da religião. Nosso tema de hoje é justamente o pensamento astrobiológico da Igreja Católica. Nós vamos falar então o que a Igreja Católica pensa sobre a astrobiologia, pensa sobre a vida inteligente no universo. Na verdade, né, e vamos deixar isso já bem claro no início do vídeo, não existe nenhum documento oficial da Igreja Católica como uma encíclica papal falando sobre vida inteligente e vida em outros planetas, tá bom? A Igreja Católica, pessoal, lida basicamente com alguns tipos de documentos. Um deles é a encíclica, né? São os documentos papais, as encíclicas papais. Aqui, por exemplo, eu tenho as encíclicas do Papa Leão XIII, nesse livro. Inclusive está separada aqui duas encíclicas que eu quero futuramente debater ela aqui no canal, que é a encíclica Rerum Novarum, né, falando sobre a questão operária, né, que é uma encíclica que eu gostaria muito de debater aqui. E aqui tem também uma carta papal que tem valor de encíclica, falando sobre o fim da escravidão no Brasil. Mas para quando a gente for debater, então, questões de filosofia política. Outro tipo de documento da igreja são os documentos do Discatério para a Doutrina da Fé, como este daqui, né, que eu estou em mão agora, o documento da Igreja 77, das edições da CNBB, aqui a nota sobre a relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Inclusive, este documento é o tema da nossa próxima semana aqui no canal, tá? Próxima semana aqui no canal, é este documento que nós vamos fazer a leitura aqui no canal, que é um documento da Igreja sobre inteligência artificial. Bom, então esses são dois tipos de documento que a Igreja traz. Nós não temos nenhum documento deste da Igreja falando especificamente sobre vida extraterrestre, né? Nós não temos nenhum documento deste. O que nós temos, que vai aparecendo inclusive a imagem aí do lado para vocês, né, é um livro sobre vida inteligente no universo, né? Este livro ele é publicado pelo Observatório do Vaticano. Então, o Vaticano tem um observatório, e esse observatório do Vaticano publica livros dos pesquisadores do Observatório do Vaticano. Então, ainda que não seja um documento com o mesmo peso que tem uma encíclica papal ou que tem, né, um discatério para a doutrina da fé, né, um texto do discatério para a doutrina da fé, nós entendemos que é, sim, né, um texto importante, porque, afinal de contas, é a publicação, né, de um jesuíta, de um padre jesuíta e astrônomo do Observatório do Vaticano, que publica um livro, então, falando sobre vida inteligente no universo, falando sobre astrobiologia. Tá? Então, nós entendemos que é que, ainda que não seja, não tenha o mesmo peso de outros documentos, o livro acaba sendo, sim, né, uma síntese do pensamento católico sobre astrobiologia. Ok? Como que nós vamos seguir nesse vídeo? Eu vou ler alguns trechos do livro e comentá-los com vocês. Então vai ser um vídeo aí que vai ter em média uns 50 minutos. Um vídeo um tanto longo, eu sei que a internet de hoje as pessoas costumam fazer vídeo aí de 10 minutos, às vezes menos, né? Mas é um vídeo para reflexão, né? Que o ideal do nosso canal aqui, que é um canal focado em filosofia, ficção científica e discussões na fronteira da ciência,
da história, filosofia, fronteira da ciência, é que a gente tenha vídeos que sejam um pouco mais longos, sim, para que realmente a gente possa debater estas questões. Bom? Então, o livro, aqui, ó, vou adicionar ele aqui para vocês, né? O livro. Deixa eu só remover este. Aqui. Vida Inteligente no Universo é o título do livro, que nós vamos então fazer o debate. Opa, um pouquinho que às vezes eu... Então, o livro é um livro do Guy Consolmagno. O título é A Vida Inteligente no Universo, a Fé Católica e a Busca por Vida Extraterrestre Inteligente. A edição no Brasil é do Instituto de Ciência e Fé da PUC do Paraná. O prefácio da edição brasileira é do John C. Matter, astrofísico da NASA e Prêmio Nobel de Física. E você tem vários capítulos. O primeiro capítulo é intitulado O Palpite. O segundo, A Verdade Não Contradiz a Verdade. O terceiro é A Busca Científica por Vida Fora da Terra. O quarto, A Natureza do Conhecimento. O quinto, Outras Inteligências na Bíblia. O sexto, Inteligência Extraterrestre e Teologia Católica. O sétimo, o que tudo isso significa. E o último, Cristo no Universo, que é um extra aí, né, do livro. Tá? Então, o irmão Guy, né, ele é astrônomo do Vaticano e um padre jesuíta. Então, ele trabalha lá no Vaticano, como ele é astrônomo do Vaticano. Lembrando, gente, que o Vaticano, que o Observatório do Vaticano tem realmente um observatório lá no Vaticano, um observatório no Vaticano, mas que, como todo observatório que antigamente existiam nas grandes cidades, ele ficou obsoleto. Ele ficou obsoleto, um observatório que está em Roma, tudo mais, mas atualmente o Vaticano ele tem um outro observatório, esse sim um observatório mais de ponta mesmo, né, que fica no Arizona. Então, através deste observatório do Vaticano, que fica lá no Arizona, ainda que o observatório de Roma também exista até hoje, tá? Mas ele é muito mais, hoje, é um lugar para reuniões e para questões de visitas, essas coisas. Mas o observatório principal hoje é no Arizona, e esse observatório, ele funciona como um observatório normal, fazendo pesquisas de ponta lá no Arizona, nos Estados Unidos, tá? Então, assim, o Vaticano não é uma coisa assim só intelectual, só filosófica, só aquele somente. Não, o Vaticano ele empreende, tá, pesquisas nas áreas de astronomia e astrofísica, né, tendo o seu próprio observatório. Né, o Vaticano tem sua própria academia de ciências, tudo mais. Então, você tem ali, aí dentro da igreja tem toda essa estrutura também de pesquisa sobre questões relacionadas ao universo. Então vamos ao livro. Tá? Deixa eu trocar aqui de... Aqui. Então vamos ao livro. Aqui. Então, eu já separei algumas citações, né, que vocês vão ver marcada no livro. Essas marcações que vocês estão vendo na tela não são marcações que estão no livro, são marcações minhas. Tá? Então ele começa assim o livro. Eu tenho um palpite de que mais cedo ou mais tarde a raça humana descobrirá que existem criaturas inteligentes no universo. Por quê? Nós não temos uma certeza científica, né, dentro da ciência,
que existe, então, criaturas inteligentes no universo. Aqui não estou falando do campo da ufologia, estou falando dentro do campo da ciência acadêmica. Nós não temos a certeza que existe vida em outros lugares do universo. Tá? Parte da minha razão para este palpite, ele continua, não é científica, mas apenas uma familiaridade confortável com a ideia de alienígenas, cultivada por uma vida inteira lendo ficção científica. A gente sabe como que é isso. Né? A gente sabe como que é isso, né? A vida inteira lendo ficção científica, então a gente tem esse conforto, quer dizer, de que existiria alguma vida, né? Todo mundo, acho que passou a vida toda lendo ficção científica, e vocês que seguem aqui o canal, né? Sabe que a gente também leva essa vida, né? A vida toda lendo ficção científica, do qual ele está falando ali. Então, não é nada muito estranho para a gente, né? É só mais um dia normal. Ele começa a falar, né, de escritores antigos que já tratavam dessas questões, como o Luciano de Samosata, do ano 160 depois de Cristo. E ele diz que mesmo a Bíblia fala de seres inteligentes não humanos criados por Deus. Vai ter um capítulo lá na frente somente sobre essa questão dos seres humanos não inteligentes criados por Deus. Ele vai citar aí filmes como O Dia em que a Terra Parou, para falar dessas questões, né? E aqui eu leio mais um trechinho com as questões religiosas que ele coloca. Então, abre aspas, né, para o Gui. Apreciar Deus como o criador de um universo grande o suficiente para conter esses bilhões e bilhões de galáxias e estrelas nos faz perceber o quão imenso deve ser o infinito de Deus. Perguntar o que seria necessário para um alienígena ter algo como uma alma nos força a confrontar exatamente o que queremos dizer quando usamos essa palavra. Especular sobre como a salvação de Cristo poderia se aplicar a outros seres é uma maneira maravilhosa de apreciar novamente o que essa salvação significa para nós humanos. Fecha aspas. Então veja bem, tá? Aqui você está dentro de questões que são questões religiosas. Tá? A astrobiologia, como a gente conhece ela lida tanto com questões científicas, então a pesquisa atrás de marcadores de vida extraterrestre, como a gente teve nessa semana mesmo que passou lá em Marte, né, descoberta de um marcador muito importante da possibilidade sim de haver vida em Marte, né, de já ter em algum momento ter havido vida em Marte, com pesquisas com meteoritos, pesquisas com exoplanetas, etc., né? Mas também nos traz questões. Você pode trabalhar com a astrobiologia de um ponto de vista filosófico, né, sobre as próprias questões referentes, né, as questões humanas, as questões filosóficas, inclusive éticas, da descoberta de uma vida extraterrestre, ou por um viés teológico, que é, logicamente, o viés com o qual um astrônomo ligado à Igreja Católica vai trabalhar, um astrônomo que é um jesuíta ligado à Igreja Católica. E no caso aqui, né, questões, por exemplo, como alma. Se descobrir vida inteligente, essa vida, como que nós vamos definir alma? Né, para abarcar também esta nova vida inteligente, né? Lembrando que existe toda uma discussão sobre a questão da alma, né, que vem lá de Platão, no Fédon de Platão, mas passam também pelos textos, né, da alma do São Tomás de Aquino também, né, que tem um livro importantíssimo com esse nome, né, da alma. Então, você tem toda uma discussão filosófica. Também outros pais da igreja, o próprio Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, também levou em consideração discussão sobre a natureza da alma humana. Há outras questões que vão ser colocadas. A salvação de Cristo, ela é só para os humanos, ela
ela contempla toda a vida inteligente no universo. Então são questões que o autor coloca enquanto um padre, teólogo e astrônomo jesuíta, né, católico. São questões que ele vai colocar. Então essas são questões que vai demandar de quem tem fé, de um teólogo, de alguém que está vendo o problema da vida inteligente no universo de uma perspectiva bastante específica, que é a perspectiva religiosa, teológica, no caso aqui da Igreja Católica. Talvez essas questões não tenham nenhuma relevância, por exemplo, para um cientista que não é religioso, essas questões não teriam nenhuma relevância. Mas tem relevância para um teólogo, um cientista católico, como terá para mais de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra que seguem a religião católica, sem falar das outras religiões cristãs ou não cristãs, né, que também, pelo menos com algumas dessas questões também, né, estarão envolvidas, como a questão da alma, né, já que praticamente todas as religiões têm aí a questão da alma. Tem mesmo religiões que não têm Deus, tem alma, né, como uma de suas, como um de seus dogmas, né, como então tem a alma. Mas nunca devemos esquecer que o que estamos fazendo é de fato apreciação, contemplação e especulação. Não é ciência, ainda não. Talvez nunca seja. Também não é teologia, é ficção científica ou fantasia ou poesia. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós ainda estamos no ramo da especulação, que o que ele está fazendo aqui é uma especulação sobre teologia, e que une teologia e ficção científica para falar então dessa possibilidade de existência de vida inteligente em outros lugares do cosmos, como isso vai afetar então a própria Igreja Católica e os fiéis. Isso é muito importante que ele está falando nesse parágrafo, né? E a gente já vai partir para o outro que aparece aí na tela, eu vou deixar ele um pouquinho maior, porque, veja bem, se você pegar um documento como este aqui, ó, sobre inteligência artificial da igreja, a igreja nunca tinha publicado um documento sobre inteligência artificial. Porque, de fato, a gente não tinha inteligência artificial. Agora, no momento em que tem, de fato, inteligência artificial e que ela está difundida na sociedade, então a igreja se posiciona frente à questão da inteligência artificial. Então, de fato, você só vai precisar a igreja, ela só vai lançar um documento como uma encíclica papal. Aqui são várias que tem, tá? São todas as do Leão 13, por isso que tem esse volume enorme. Ou um Descatérios da Doutrina da Fé. Quando, de fato, nós tivermos a descoberta de vida inteligente, ou mesmo só de micro-organismos, foram realmente os cientistas baterem o martelo e falar, não, isso é um micro-organismo marciano. Aí provavelmente a igreja vai se posicionar, assim como se posicionou sobre o darwinismo, como se posicionou sobre outras questões científicas, né? Sobre a evolução das espécies, sobre outras questões científicas. E a gente até pode aqui no canal discutir futuramente outras posições da igreja frente a essas questões científicas. Tá? Então, a igreja só vai se posicionar como um documento quando isso realmente ocorrer. Mas voltemos então ao nosso documento. Opa! Que assim é melhor, o documento aparece maior para que eu possa fazer a leitura com vocês. Deixa eu só expandir o tamanho aqui. E ver se ficou legal aqui o tamanho para vocês poderem acompanhar a leitura. Acho que sim. Muito maior que isso também não. Vamos lá. Algumas pessoas podem se surpreender ao saber
que, de fato, a Igreja Católica não apenas encoraja o estudo científico do universo, mas tem seu próprio observatório astronômico, que eu já tinha falado. Os telescópios do Observatório do Vaticano ficam no telhado da Casa de Verão do Papa, em Castel Gandolfo, Itália. E mais recentemente, o Vaticano construiu um novo telescópio de tecnologia avançada no topo de uma montanha do Arizona para aproveitar o clima seco e o céu escuro. Então, isso daqui eu já tinha comentado com vocês, né, que o Observatório do Vaticano realmente construiu ali construiu um outro observatório nos Estados Unidos. Eu sou um irmão religioso, ele está falando da própria vida dele, membro da Sociedade de Jesus, né, os jesuítas, mas eu também tenho pós-graduações em Ciências Planetárias pelo MIT e pela Universidade do Arizona. Ele vai falar um pouquinho sobre o Galileu, vai dizer assim que a igreja às vezes erra, né? A igreja nem sempre acerta, ela erra. Depois ele fala sobre o Papa Gregório XIII e diz que ele usou a astronomia para reformar o calendário em 1582, que os jesuítas do século XVII inventaram o telescópio refletor e a teoria ondulatória da luz, que no século XVIII eles comandavam 25% de todos os observatórios astronômicos da Europa, e que os missionários jesuítas chefiavam a maioria dos observatórios fora da Europa. Também cita que o padre jesuíta Ângelo Secchi foi o primeiro a classificar estrelas e planetas por seus aspectos de cores. Inclusive, ele tem... O Observatório do Vaticano também tem um livro justamente dedicado a o padre jesuíta Ângelo Secchi, e pode ser até uma interessante a gente também fazer esse mesmo exercício que a gente está fazendo aqui, né? Ler o livro em conjunto, aqui uns trechos do livro dedicado ao padre Ângelo Secchi. Bom, assim, na história do Brasil, quem estudou a história do Brasil sabe da importância que os jesuítas tiveram na história do Brasil como educadores. E quem estuda a história da educação, né, quem fez licenciatura, magistério, como eu fiz, e está envolvido na educação, e estudou a história da educação do Brasil, sabe o quanto os jesuítas realmente estavam ali contribuindo com a educação em todos os sentidos, né? Seja na catequização, em missões, né? Em manter escolas por todas as colônias dos portugueses, principalmente, mas também da Espanha. Então, a gente sabe o quanto eles realmente estiveram envolvidos nessas questões aqui, no mundo inteiro, aqui no Brasil em particular. Então a gente realmente conhece, né? E ele continua, que também foi um padre da igreja, né? O Georges Lemaitre, que sugeriu que o universo começou em uma espécie de explosão cósmica que veio a ser chamada de teoria do Big Bang. Inclusive o nome Big Bang, né, foi o nome que o Fred Hoyle, combatendo a teoria do padre Lemaitre, que ele considerava que essa ideia de que a criação teve um início, né, enquanto, né, o Fred Hoyle ele postulava a ideia de que o universo sempre existiu, e ele achava que essa ideia que teve um início aí, uma grande expansão, era religiosa demais, por isso que ele, então, zombeteiro, usou a palavra Big Bang. E acabou sendo por como a gente conhece, né, a Big Bang. E ele continua, né, falando que o estudo da criação é uma maneira de conhecer o Deus Criador, e ele cita o Romanos 1:20 e o Salmo 8, e depois ele vai citar também 2 Coríntios 5:19, como citações bíblicas aí que justamente apoiariam esta ideia. Mas a gente sabe que tem dentro da Igreja Católica assim, uma grande tradição de filosofia natural, né, de estudos da natureza dentro da Igreja Católica. Principalmente, até porque a igreja durante um bom tempo lá
na Idade Média, né, controlava a maioria das universidades. E por falar nisso, ele vai citar justamente agora a Idade Média, falando do monge irlandês João Escoto Erigena. Eu tenho até um livro aqui, né, olha, agora, como os monges, ou como a Irlanda, ou algo assim, salvou o Ocidente, que vai relatar, inclusive, como foi que... Depois eu coloco na descrição do canal o nome certinho do livro, que vai falar justamente de como naquele período das invasões bárbaras, o fato de você ter os monges, né, eles levaram para a Irlanda boa parte dos livros que haviam, né, de cópias dos livros, ou dos livros que haviam no período, e eles ficaram seguros ali justamente na Irlanda. Então, ele fala que o monge irlandês John Scott Erigena fez uma descrição do sistema solar baseado na astronomia grega, como parte de seu tratado teológico sobre a divisão da natureza, e ele escreveu. Então, vamos lá, a citação de que o monge escreveu. A autoridade divina não só não proíbe a investigação das razões das coisas visíveis e invisíveis, mas até mesmo a encoraja. Não é um pequeno passo, mas sim um grande e, de fato, vamos para a próxima página, proveitoso, pois é a partir do conhecimento das coisas que podemos chegar até a compreensão das coisas que entendemos em nossa mente. Foi assim como, através dos nossos sentidos, chegamos ao entendimento. Assim, através do que foi criado, retornamos a Deus. Fecha aspas. Ele continua, cita inclusive o Chesterton, né, que é um apologista e um filósofo católico, que eu tenho estudado bastante ele, inclusive tenho estudado a partir de outras questões também, porque ele é um filósofo católico que pensou muito na questão do distributismo, né? Pensou muito nessa questão do distributismo. Então é alguém que eu tenho estudado. Mas vamos lá. Na Idade Média, ele continua, a igreja organizou as primeiras universidades, a astronomia era um dos ensinamentos, era um dos assuntos ensinados como parte do Quadrivium, um curso de 3 anos de estudo com 4 áreas: música, aritmética, geometria e astronomia. Aí mais embaixo ele vai falar justamente do que eu tinha falado, né? Da importância que a Igreja Católica dava à filosofia natural. Quando aí ele fala do quadrivium, isso porque na Idade Média o ensino ele era dividido em 2 partes. Eu tenho aqui esses livros que justamente fazem um compilado, são livros da irmã Miriam Joseph, que assim, eles são livros muito queridos aqui na minha biblioteca, que é o Trivium, que era a primeira parte dos estudos que você tinha que fazer. Então, qual que era essa parte dos estudos? Eram as artes liberais. Gente, artes liberais não tem nada a ver que liberais, né? Tem a ver com aquelas artes que toda pessoa precisava conhecer. Todo mundo precisava conhecer, tá? Era a lógica, a gramática e a retórica. Então, eram aquelas 3 artes que você aprendia para ter domínio sobre a sua capacidade de falar, né, para ser um professor, um padre, né, para ser um profissional liberal, aquela que todo mundo precisava aprender. Então, gramática, natureza e função da linguagem, silogismo, falácias, que são todos esses conteúdos estão aqui nesse livro, tá? Da irmã Miriam José. E tinha o quadrivium, que aí sim eram aqueles conhecimentos mais específicos. E aqui a gente tem esse livro organizado pelo João Martinial, né, que traz, então, esses conhecimentos. Então, aqui você tinha
Quais, então, eram essas artes liberais clássicas? A aritmética, né, ou seja, uma parte ali da matemática, a aritmética, a geometria, a música e a cosmologia. Então, aqui o segundo livro tem todos esses conhecimentos. Então, era o trivium e o quadrivium. Lembrando que, para os antigos, música, astronomia, geometria e aritmética não tinham lá muita distinção, tá? Você pode ficar... Lembra por que tem música aqui? Música, para eles, era uma arte matemática, tá? Vinha ali de uma grande influência pitagórica, então, para eles, não tem. Né? Aqui, inclusive, você tem toda uma parte dedicada à geometria, né? O octaedro aqui, ó. Toda a parte dedicada à geometria. Gente, esses livros, eu acho até que eles já estão esgotados em língua portuguesa, eu não sei. Mas eles são maravilhosos. Eles são uma coisa, assim, a leitura desses livros são maravilhosos. E ele tem tudo, né? Tem a parte aqui, ó, Arquimedes. São livros que eu recomendaria muito a leitura para vocês, desses livros. Parte do conhecimentos astronômicos. E de música também, né? Parte do conhecimento musical, né? Os elementos da música. Quer ver? Deixa eu só... Mais uma imagem, ó. Os elementos da música. Então, tem tudo isso. Então, isso era o trivium e o quadrivium, do qual ele está falando. Eram esses conhecimentos que se acreditava serem necessários para todos. Hoje, nós também trabalhamos com conhecimentos básicos, são aqueles que são trabalhados na educação básica, que são necessários para todos. Língua portuguesa, matemática, filosofia, sociologia, história, geografia. Então, havia esses conhecimentos que eram necessários para todos. Então, para que você tenha depois conhecimentos técnicos, você primeiro tinha que ter essa base intelectual. Então, isso é muito comum em toda a sociedade. Antes de você ir para um curso propriamente técnico, ter um saber propriamente técnico, você precisa ter uma base de formação humanístico-científica. Isso tem desde a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga eles chamavam de paideia. Depois, na Idade Média, você tinha o trivium e o quadrivium. E na nossa época, nós também temos essa necessidade desses conhecimentos, que sempre foram necessários, né? O que afasta aquela ideia de que muitos têm de que a escola deveria ser algo técnico. Não deve, a escola deve dar esta base de conhecimentos humanísticos e científicos. Aí depois você cuida do técnico, né? Depois é cuidado do técnico. Mas vamos lá, vamos voltar então o livro. Então, nós já falamos aqui música, aritmética, geometria, astronomia, filosofia natural. Vamos então ali avançar. Tá? Agora ele vai fazer. Lembra pra gente que eu estou só falando o que eu destaquei, tá? Tem uma citação de João Paulo II, né? A ciência pode purificar a religião do erro da superstição, e a religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos. Então aqui ele vai justificar qual que é o papel do Observatório do Vaticano, né? A partir de um encontro de estudo da Pontifícia Academia das Ciências, tá? Que eu citei como Academia de Ciências do Vaticano anteriormente, né? Que ocorreu em 1987, na época o Papa João Paulo II fez essa declaração da importância, então, da Igreja também para as questões científicas e da ciência para as questões religiosas. Tanto é que a Igreja Católica, isso é um outro assunto, ela tem um processo rigorosíssimo para admitir qualquer milagre. Tem que passar por um processo rigoroso, ser investigado pelos cientistas do Vaticano para admitir qualquer milagre. Então, o próximo capítulo é a busca científica por vida fora da Terra. Então, aqui ele vai fazer uma síntese nesse capítulo, basicamente, sobre a busca por vida fora da Terra. Ele vai falar, né, da questão
de forma que nós descobrimos formas de vida que sobrevivem em lugares perto do oceano, perto de vulcões submarinos, né, com produtos químicos emitidos de fontes termais, né, que o lugar mais... Então, são conhecimentos de astronomia que são os conhecimentos da nossa, que nós temos de astrobiologia, né, que o lugar conveniente no universo para cultivar vida é na superfície de um planeta orbitando uma estrela, tanto é que é o que a gente faz, né? Aí você pode falar, mas isso é o óbvio. É o óbvio, mas a gente sabe, por exemplo, que existem planetas errantes. Por exemplo, o Fred Hoyle, que eu já citei aqui, ele tem um livro de ficção científica, ele fala da possibilidade de uma nuvem cósmica que é uma vida, né? É a nuvem negra que chama o livro. Então, assim, haveria outras possibilidades, mas a gente parte daquela única vida que a gente conhece, que é a do nosso planeta. Se no decorrer quando a gente intensificar essa busca por vida em outros lugares, nós descobrimos vidas em lugares que a gente nem sequer imagina que possa ter, que maravilha que vai ser, mas por enquanto a gente só pode se basear naquela que a gente conhece, que é a nossa mesmo. Ele vai falar da questão da descoberta de rochas lunares, né? Na Lua foi descoberto rochas lunares com água congelada, que Vênus é coberto, então, por extensas nuvens, é muito quente. Aí ele vai chamar atenção também, então, para Marte, né? Que até marquei de vermelho aqui, porque é Marte, né? Que atualmente tem uma atmosfera tênue e fria demais para a vida, mas que anteriormente já pode ter existido vida microbiana lá, né? Micróbios lá, e que de repente existem esses vestígios. Como eu disse, nessa semana agora que passou, a NASA deu uma grande... a NASA divulgou uma informação de que realmente ali eles acharam um marcador que tem muitas possibilidades, né? De ser um marcador de vida. Vênus também foi descoberto, também marcadores da possibilidade de vida, e o próprio Carl Sagan falou da possibilidade de vida ali nas nuvens de Vênus ali. Mas assim, ainda é necessário maiores missões para a comprovação de tudo isso. Também nas nuvens de Júpiter, ele fala que poderia haver micróbios, cita Europa, Ganimedes e Calisto, que realmente são lugares também muito importantes para a busca de vida, né, pela nossa astrobiologia buscar vida. Então, aí ele fala, né, perdoe-me, aí que ele abre um parágrafo para falar da própria pesquisa dele. E eu acho importante ler para a gente ver que é alguém que faz pesquisa sim, né, pesquisa científica de ponta, né? Perdoe-me se pareço exibido, mas a vida nos interiores derretidos dessas duas geladas é uma ideia que fui o primeiro a sugerir na imprensa na minha tese no MIT, em 1975. É claro que desde então os detalhes foram elaborados por outros cientistas com muito mais detalhes do que eu poderia fazer naquela época. Então, ele coloca que foi na tese dele o primeiro registro científico ali da possibilidade de vida nessas luas. Aí ele vai falar também sobre exoplanetas, né, que agora nós descobrimos exoplanetas, e sim, né, que com a descoberta de exoplanetas, nós temos então uma expansão muito maior de possibilidades de vida. Ele continua então falando da astrobiologia moderna, mas que também nós temos que lidar com questões filosóficas, como a questão do que, afinal de contas, o que é vida, né? O que é vida é uma questão filosófica. E eu vou trabalhar com essa questão em mais vídeos aqui no canal, inclusive depois aqui no final desse vídeo eu vou deixar, né, um listado, um outro vídeo bastante interessante, onde eu debato essa questão de vida, tecnologia, né, e desenvolvimento humano. É um vídeo que vocês têm que assistir, eu vou deixar aqui no canal, um vídeo também no mesmo jeito que esse vídeo, tá? Um vídeo mais onde eu debato um artigo científico por mais tempo.
Eu sei, gente, que tem muitos canais aí que o pessoal faz assim, um apanhado rapidinho ali no artigo científico ou de um livro e fala ali em 5, 10 minutinhos, mas a intenção minha com esses vídeos maiores é justamente a gente se aprofundar aqui na discussão. E como esse livro não é um livro tão longo, é um livro de 72 páginas só, eu quis fazer essa discussão maior aqui sobre o livro, tá? Então, depois ele vai falar do meteorito que caiu na Antártida em 1984. Eu lembro muito bem quando ele foi anunciado pelo Bill Clinton, né? Eu até coloquei aqui, comprovação de vida em Marte, né? Porque ali, gente, até hoje está em discussão e eu, pessoalmente, acompanho essa discussão, penso que é vida mesmo, tá? Bom, aí esse capítulo é dedicado então às descobertas, né, da astrobiologia. Aí seguimos para outro capítulo, o livro sempre com imagens muito interessantes, onde ele vai falar então sobre uma questão mais filosófica, a natureza do conhecimento. Então vamos lá. Aqui ele fala sobre metáforas bíblicas. Os primeiros teólogos cristãos, pessoas como Orígenes e São Gregório de Nissa, escrevendo nos séculos 3 e 4, viram as narrativas bíblicas como metáforas que expressavam princípios teológicos, não um substituto para um livro didático. Devemos reconhecer que a Bíblia é ciência divina. Uma obra sobre Deus não pretende ser ciência física. Ou seja, você não pode ler a Bíblia como se ela fosse um livro didático. E, na tradição cristã, a gente entende que a Bíblia, né, ela foi inspirada por Deus, mas ela não foi diretamente ditada aos homens por Deus. Tá? Então, então, na verdade, o que você tem aí é Deus falando aos homens por metáforas, né? Você tem metáforas ali. Aí, então, ele continua citando também um texto, né, do São Tomás de Aquino, que diz o seguinte: o filósofo e o cristão fiel consideram diferentes pontos sobre as coisas. Deixa eu subir aqui. Criadas. O filósofo considera o que lhes liga em sua própria natureza. O cristão fiel considera sobre as coisas criadas apenas o que se liga em sua relação com Deus, como elas são criadas por Deus, sujeitas a Deus e similares, pois isso não é para ser colocado como uma imperfeição na doutrina da fé. Se passam desapercebidas muitas propriedades das coisas, como a configuração dos céus ou as leis dos movimentos. Por quê? Está dizendo que essa não era a intenção da Bíblia. E aí o próprio Gui continua, em outras palavras, a Bíblia não nos diz nada sobre a configuração dos céus, nem deve ser responsabilizada por não fazê-los. Assim como você não deve esperar encontrar instruções na Bíblia sobre como programar o seu aparelho de vídeo. E ele continua falando o que eu já tinha dito, né? Que a fé católica considera que a Bíblia foi escrita por autores humanos com limitações humanas. Que ela não foi ditada palavra por palavra por Deus. Tá? E por isso nós somos livres para traduzir e interpretar a Bíblia. Tem até toda uma ciência, né, de interpretação da Bíblia que é a hermenêutica, né, de leitura e interpretação, né, exégese e hermenêutica da Bíblia. Ele diz o seguinte, né, ele continua em determinado momento do livro, ele diz o seguinte: seja qual for a imagem do universo sendo criado, diz Gênesis, o ponto essencial é que, em última análise, foi um ato de amor deliberado de um Deus que existe fora do espaço e do tempo. E que tanto cristãos como judeus, eles entendem, né, de acordo com ele, que a Bíblia estava falando sobre uma história, estava falando sobre Deus e a história da salvação, e que não estava falando sobre os planetas, ou seja, que não era para ser um livro de física e que não deve ser tomado como um livro de física, a Bíblia. E aí, por fim,
ele vai citar novamente o Papa João Paulo II, que diz que a verdade não contradiz a verdade, o que Gênesis diz sobre a criação é verdade, Deus fez o universo, Deus quis o universo, Deus ama o universo. Quando a ciência preenche os detalhes de como Deus fez isso, a ciência nos ajuda a obter um sabor de quão rico, belo e inventivo Deus realmente é, mais que até mesmo o escritor do Gênesis poderia ter imaginado. E aí ele coloca lá no final, né, depois da citação que ele faz do Papa João Paulo II, que isso pode incluir outros planetas e seres criados por Deus. Né, e aqui ele deixa a pontinha, né, dele ali do que ele pensa como astrobiólogo. Bom, e aqui vem um dos capítulos talvez mais polêmicos e interessantes do livro, ainda que um capítulo curto, em qual ele vai falar sobre outras inteligências na Bíblia. E que poderia surpreender muitas pessoas que no livro sagrado havia citações de outras inteligências. E aí ele vai fazer algumas citações sobre isso. E essas inteligências, nós conhecemos elas pelo nome de anjos, né? A gente conhece essas outras inteligências como anjos. Então, ele diz o seguinte: são esses céus santos, aqueles no céu, as estrelas da manhã, os seres celestiais mais referenciais a anjos, ou eles se referem a algum outro tipo de vida além do nosso conhecimento? Realmente não importa. A questão é que na Bíblia há mais do que apenas humanos que adoram a Deus. Então, em um determinado momento da Bíblia, né, de várias passagens da Bíblia, e ele coloca algumas aqui no livro, a Bíblia vai se referir vai se referir a palavras como os santos, os céus, que no céu, os seres celestiais. E eles perguntam, será que todas essas passagens se referiam a anjos ou se referiam também a outros seres que nós não temos conhecimento? E que essa é uma resposta, ainda que eu já tenha até lido assim várias obras de especulação, de pessoas que dizem que não, na verdade estava se referindo mesmo a alienígenas e tudo mais, né? Ele coloca que não, que é uma resposta que a gente nunca vai ter, nunca vai poder ter. Tá? Então, mas ele diz então que a existência de outras criaturas poderiam facilmente ser acomodada na cosmovisão hebraica e, portanto, cristã, porque elas também seriam criação de Deus. E aqui, gente, eu só vou parar um pouquinho, porque essa questão tem até uma aula que eu também vou deixar no card no final, que eu dei num curso não foi pós-graduação ou foi não, de extensão em astrobiologia, onde justamente estava falando do impacto social da astrobiologia. E eu chamei a atenção tanto nesse curso quanto em outras falas minhas, em outros momentos, de que a descoberta de vida em outros planetas não vai destruir a Igreja Católica, nem o cristianismo, porque a religião cristã ela é muito adaptável, tá? Ela é muito resiliente e que não tem, e que mesmo que lá na Bíblia, mesmo você pode encontrar, então, e aí o autor está colocando justamente isso, né? Passagens que dão a entender, né? Outros seres que, portanto, isso não seria uma quebra da lógica da cosmologia cristã, né? Da cosmogonia, da cosmologia cristã. E a Igreja Católica em si é muito resiliente, né? A gente tem que entender, por exemplo, que a Igreja vai surgir ali a partir do a Igreja Católica vai surgir ali num contexto de perseguição dos romanos, né, intensa,
e ela supera essa perseguição dos romanos, tanto a perseguição dos romanos, quanto ao mesmo tempo ela se defronta com diversos ramos do cristianismo gnóstico, e ela consegue vencer as duas coisas, se transformar na igreja oficial do império e ao mesmo tempo vencer a disputa teológica com os gnósticos. Depois a igreja consegue sobreviver às invasões bárbaras e converter esses bárbaros. Mais à frente, ela enfrenta a invasão de uma nova religião monoteísta, né, que é contida ali no sul da França e contida ali também quase chegando já em Roma, né, e mais tarde, quase chegando em Roma, ela seria contida depois na época do Império Otomano, né, mas é contida porque ainda há Bizâncio, né, ela é contida na Europa, né, ali principalmente pelos francos, né? Ela é contida pelos francos, né? Já convertidos ao catolicismo ali na Europa. Então, os muçulmanos conquistam apenas territórios que hoje são Portugal e Espanha. E ela é contida na Ásia pelo Império Bizantino, a expansão muçulmana. Mais à frente, essa igreja mesmo acuada vai começar então um processo de cruzadas. Essas cruzadas acontecem em 3 lugares diferentes. A gente geralmente acha que as cruzadas só ocorreram ali no território, né, do Oriente Médio, mas elas ocorreram ali, né, no território onde hoje é a Palestina, Síria, Israel, né, mas ela também ocorreu na Península Ibérica, onde ela foi totalmente vitoriosa, e também ocorreu no norte, da onde hoje é a Polônia, a Lituânia, a Letônia, né, com os cavaleiros teutônicos, contra povos pagãos, enquanto na Península Ibérica e no Oriente Médio, contra a expansão muçulmana. Né? E apesar de ter perdido as cruzadas, perdido relativamente, porque também, né, os cruzados conseguiram tomar conta do território por quase 2 séculos. É um território, é um tempo bastante grande, né? Mas foram expulsos depois, mas obtiveram vitórias na Península Ibérica e no norte, onde hoje é a Lituânia, a Letônia, a Polônia, cristianizando toda aquela população daquelas regiões. Porque geralmente na escola a gente só estuda a cruzada que acontece na Terra Santa. A gente não vê que a cruzada, na verdade, foram 3 frentes diferentes, e em 2 ela foi vitoriosa. Ela perdeu uma, mas em 2 ela foi vitoriosa. Mais à frente, né, vai haver uma nova expansão, né, do islamismo, que vai derrubar o Império Bizantino, mas vão ser contidos ali onde hoje é a Sérvia, né, e a Áustria, né, a expansão máxima do Império Otomano. Aí você tem um momento do surgimento das ciências modernas e de um enfrentamento da igreja com essas ciências, no qual os episódios mais conhecidos a morte do Giordano Bruno, queimado na fogueira, e depois a condenação de Galileu Galilei, mas com o tempo a igreja vai acabar absolvendo, como o próprio Gui cita, aí, a astronomia moderna, né? Então, depois surge o darwinismo, né? Em algum momento também a igreja vai acabar se conciliando com a evolução das espécies. Vão ter inclusive padres dentro da igreja como Teilhard de Chardin, que era paleontólogo, né, que vai fazer essa conciliação, mas também há uma encíclica papal sobre a questão da evolução das espécies. Eu posso até trazer uma leitura dela. Então, a Igreja Católica sempre se demonstrou muito resiliente, né, nessa questão, né, em todas essas questões, mudanças políticas, sociais, né. A Igreja Católica já foi dona de estados papais na Itália, perdeu tudo, mas ainda ficou com o Vaticano e sobreviveu, tanto como entidade, tanto como Estado, que faz parte da ONU até hoje, como
entidade religiosa. Tem até uma famosa frase do Stalin que ele diz em determinado momento quantas divisões o Papa tinha, né, e a União Soviética acabou e a igreja está aí. Então, a Igreja Católica sempre foi uma estrutura muito resiliente, né, e a própria existência do Observatório do Vaticano e livros como esse estão sendo publicados agora, demonstra que a Igreja tem se preparado para essas questões, como a revelação de que existe vida fora da Terra, né? E também questões como inteligência artificial. Está nesse outro documento que nós vamos ler semana que vem aqui com vocês aqui no canal. Tá bom? Então, vamos voltar então ao livro do irmão Gui sobre vida inteligente. Nós estamos chegando ao final, tá bom, gente? Nós estamos na página 50, vai até a 72, mas aí tem bastante partes aqui com imagens. E segundo, nada sobre elas nega o fato de que esse Deus que criou todas essas outras criaturas está, no entanto, em uma relação amorosa especial com seu povo. De fato, foi somente no iluminismo do século XVIII que um ceticismo para a existência de outras criaturas se instalou. Olha, eu tenho uma tese também sobre isso, que eu falei nesse curso de extensão em astrobiologia, e acho que também falei em um determinado momento, eu não me lembro bem, lá numa entrevista, né? Acho que pode falar uma entrevista, uma conversa, no podcast, o Contato, que eu vou deixar aí na descrição, o link para o podcast. Que é o seguinte, a ideia de que nós estamos sozinhos no universo, de que nós somos os únicos seres inteligentes, ela é extremamente pós-iluminista. Ela é do século XVII para cá. Né? Eu disse isso várias vezes, que antes do século XVII, a maioria dos povos acreditavam que eles não estavam sozinhos, que eles tinham relações com outras criaturas inteligentes. Se você pegar para estudar a cultura hindu, ali é muito claro que eles tinham a ideia de que estavam em relações com outras criaturas, se elas eram extraterrestres ou não, assim como para todo a pessoa para todo o cristão sempre existiram os anjos ou os demônios, outras criaturas, ou em outros povos sempre acreditaram na existência dos espíritos e na existência, os gregos antigos. Então, quando você vai ver Homero, quando você vai ler a Teogonia, eles sempre acreditavam que o mundo era povoado de outras criaturas inteligentes. A ideia de que só existimos nós, ela é muito moderna. Ela é a partir do iluminismo, né? A partir do surgimento da ciência moderna. Então, para os outros povos antigos, surgiu um ser de outro mundo. Acho que para eles, ao contrário do que a gente pensa, né, seria muito menos uma quebra de paradigma do que para a gente. Tem até um filme, gente, eu não lembro o nome, eu assisti esse filme, eu era garoto, que os Cavaleiros do Rei Arthur, que chegam extraterrestres na época dos Cavaleiros do Rei Arthur, era uma comédia. Mas era um filme muito divertido. Aí os Cavaleiros do Rei Arthur entravam na nave espacial. Mas sabe uma coisa bem legal esse filme? Eu não lembro. Se alguém lembrar, coloca aí nos comentários o nome desse filme. Que até eu quero voltar a assistir esse filme, eu não lembro mais qual que é. Mas vamos lá. Vamos voltar então ao livro, né? Então vamos avançando aqui. Opa! Deixa eu colocar a imagem aqui, acho que eu tirei a imagem para vocês. Não, tá, mas tá pequenininha. Então, não que ela não esteja pequenininha, não que não esteja pequeno o tempo todo aí. Então ele coloca ali dois fatos, né, que ele aceita como princípios. Primeiro,
que o que quer que esteja lá fora é criação de Deus. Segundo, independentemente do que Deus possa ou não fazer com o resto da criação, nada lá fora pode contradizer o que sabemos que ele fez aqui por nós. Ou seja, por nada que surja de relatos lá de fora de outros membros da criação de Deus vai invalidar o fato do que ele fez aqui por nós, que foi enviar o seu filho para nos salvar. Né? Que é basicamente isso que ele está dizendo. E agora tem um outro capítulo, né, já indo para o final, inteligências extraterrestres e teologia católica. Então, questões teológicas que são colocadas. O pecado original é algo que afetou todos os seres inteligentes? Existe algum tipo de Adão cósmico anterior à vida na Terra? Será que o sacrifício do Redentor de Jesus Cristo, foi suficiente para todo o universo? Haveria uma história paralela de salvação em outros planetas? Então, essas são questões de, de confluência entre astrobiologia e teologia. Lembrando que a astrobiologia, tá, ela é uma ciência plural. Né? A astrobiologia ela é uma ciência, por natureza, interdisciplinar. As pesquisas em astrobiologia acontecem em todas as disciplinas, na química, na física, na astronomia, na filosofia, na teologia também. E essas são as questões da astrobiologia dentro do conhecimento teológico, dentro da teologia. Aí coloca que nós sabemos que hoje, que todos nós, seres humanos, estamos relacionados e temos uma ancestralidade comum, né? Isso é um fato hoje. Ele cita isso, pessoal, porque houve um momento, inclusive eu trabalhei com isso num dos capítulos da minha dissertação de mestrado, em que havia uma teoria chamada poligenista, que acreditava que o que eles denominavam as diversas raças humanas, né, que é assim que eles dominavam lá no século XVIII, quando surgiu essa teoria, que as raças humanas eram diferentes espécies de seres humanos, digamos assim. E hoje a gente sabe que isso não é verdade, que nós somos todos homo sapiens e temos uma mesma origem, o mesmo DNA, etc. Né? Que não existe nada disso e que a teoria poligenista era um erro. Tá? Um erro influenciado ali por pessoas que tinham a intenção de defender essa teoria por motivos racistas, né? Depois, questões teológicas. Então, outras questões teológicas aqui. Será que inteligências não relacionadas aos seres humanos, não surgidas em nossa Terra, também têm almas? Elas precisariam de redenção? A morte de Jesus foi necessária ou suficiente para elas também? E aí ele coloca, né? Aprendemos em Gênesis que, como criação de Deus, somos feitos à sua imagem semelhante. Obviamente, isso não tem nada a ver com as formas do nosso nariz, etc. Né? Então, para a teologia católica, quando ele fala isso, quer dizer que nós temos almas, intelecto e livre-arbítrio. Então, né, que é a interpretação, né, de São Tomás de Aquino, né? Quando Deus fala quando fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando na questão, né, de existir uma alma intelectiva e que tem livre arbítrio. Então, será que os outros seres também terão uma alma? Ele até coloca aqui no final do capítulo, aqui, né, final da página, e ter uma alma não tem nada a ver com quantos braços, pernas ou tentáculos, né, essa parte é bem legal, você tem. Né, mas com o fato de você ser autoconsciente, livre para fazer escolhas, né, para amar, né? Isso é ter uma alma, que pode incluir homenzinhos verdes, e o que eu também acho
penso ser provável, acho não, penso, defendo, argumento futuros computadores autoconscientes. Ou golfinhos, que era que o Carl Sagan dizia, né, que golfinhos podiam ser inteligentes, né, e que eu penso que golfinhos são sim seres racionais, mas o fato deles não terem membros para manipulação e estarem num ambiente onde não dá para desenvolver objetos, eles não têm membros para manipulação, a gente acaba não conseguindo. Mas veja, tem um ser que eu acho que a gente deveria desenvolver muito pesquisa na área da linguagem para tentar alguma comunicação, são golfinhos. Mas é isso, ó, ele coloca então homens alienígenas e computadores autoconscientes com possibilidade de terem almas. Né? Essa questão dos computadores autoconscientes, eu vou preparar um material também futuramente sobre isso, tá? Que esse é um tema que me interessa muito de especulação filosófica. Né? E aí ele coloca a questão que é também uma questão filosófica, científica, antropológica, e como nós vamos conseguir nos comunicar com essas criaturas, né? Mas que, por enquanto nós não temos nenhum contato com elas, só podemos estar no nível da especulação. E aqui a gente marcha para o final, né, desse capítulo. E ele vai citar, por exemplo, o fato do teólogo alemão Joseph Poole, né, ali um teólogo ter dito que, ter argumentado que a glória de Deus exigia que o universo fosse preenchido com seres inteligentes, e não apenas por nós. Então, na medida em que foi descoberto que o universo era muito maior do que se tinha ideia, esse teólogo ali entre o século XVIII e XIX disse, olha, então nós temos que ter Deus aí certamente também vai, né, povoar o universo. Né? Ele vai citar também o John Herschel, né, um astrônomo muito famoso que descobriu Urano. A gente está indo para o final, tá? A gente está dando bastante tempo o vídeo, mas a gente está chegando no final. Aí entra a questão ali, né, se o sacrifício de Cristo vale para todos. E aí ele cita algo que faz parte da teologia católica, que é o seguinte: verdadeiramente, fisicamente presente, que Cristo está verdadeiramente, fisicamente presente em 1 milhão de lugares, sacrifica-se e 1 milhão de vezes todos os dias na missa, né? Quando ali a Sagrada Eucaristia. Termina então este capítulo, e no final ele vai citar então um texto do Giuseppe Tanzella Nietzsche, astrônomo e sacerdote da Opus Dei, né, que escreveu um verbete sobre vida extraterrestre no dicionário Interdisciplinar de Ciência Física. Pessoal, olha, eu consegui esse texto do dicionário aqui, tá? E eu vou ler esse texto com vocês também em um dos nossos sábados aqui sobre astrobiologia, né, um dos vídeos que eu vou colocar no sábado sobre astrobiologia. Eu vou ler esse texto com vocês, tá? É um texto fantástico também, né, sobre astrobiologia e teologia. Eu acho que é um outro texto que a gente precisa conversar sobre ele. Menor que esse, né, ele não chega a ter 70 páginas, tem 20, mas é muito denso, tá? E aqui eu cito, então, o finalzinho desse texto. Eu só vou citar, ler a citação, porque depois nós vamos comentar esse texto inteiro. Talvez até a gente comente esse texto na próxima semana e deixe o de inteligência artificial para outra, para complementar, então, para ficar o mesmo tema 2 semanas seguidas. A última palavra sobre a questão da vida extraterrestre não virá da teologia, mas da ciência. A existência da vida inteligente em planetas que não a Terra não governa nem exclui qualquer princípio teológico. Os teólogos
como o resto da raça humana, só terão que esperar para ver. Exatamente, nós filósofos também. Mas a ideia, tá, de que a religião vai desaparecer, de que e vai ter uma crise, tá? Gente, essa ideia não vai ocorrer, tá? Essa ideia geralmente é propagada por filósofos ou outras pessoas que não são religiosas e elas não entendem a força da religião, né? E elas não entendem, né, como você a resiliência, por exemplo, da teologia da Igreja Católica foi a resiliência da religião. Tá? Tanto é que filósofos do século XIX, como Augusto Comte, achavam que a religião iria desaparecer ali. Né? E hoje a religião está muito mais forte do que jamais esteve. Né? Então, não ocorreu o que eles achavam que ia ocorrer. Essa é a verdade. A religião se mostrou muito mais resiliente do que filósofos como Augusto Comte achavam que seria. E agora aqui nós vamos para o finalzinho. Eu vou ler aqui alguns trechos. Justamente, esse capítulo chama-se O que tudo isso significa. Então, contemplar o que significaria para os humanos encontrar alienígenas também nos obriga a perguntar o que significa ser humano. Humano em comparação com o quê? A ficção científica nos oferece algumas possibilidades. Alienígenas, computadores sencientes, construções metade humanas e metade máquinas, não só o ciborgue. O outro, né? Esse outro que a ficção científica nos oferece. Temos comentado repetidas vezes como a busca de vida fora da Terra é um exercício da imaginação, uma especulação mais bem servida pela ficção científica ou poesia do que pelas definições da ciência ou da teologia, pelo menos por enquanto. E aí ele encerra, né, o livro. E ele vai encerrar com um poema, né, que foi publicado, que foi escrito pela católica romana Alice Meynell, que viveu entre 1847 e 1922, acho que Meynell, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. O poema foi publicado em 1917 e aí ele diz, né, 10 anos antes da primeira história de ficção científica pulp. Eu vou ler este poema para vocês, é um poema sobre Cristo e Cristo no universo, né, sobre cristianismo e outros habitantes do cosmos. Só tomar um golinho de água. Então vamos lá. Cristo no universo. Como esta terra ambígua, seus negócios não foram ditos, estes permanecem. Então vamos lá para a leitura do poema. Cristo no universo. Com esta terra ambígua, seus negócios nos foram ditos, estes permanecem. O sinal para uma virgem, o nascimento humano, a lição e o jovem crucificado. Mas nenhuma outra estrela, entre toda a inumerável multidão de estrelas, ouviu falar como ele lidou com esta bola terrestre. Nossa raça guardou a palavra do seu Senhor. De seus pés que visitam a terra, ninguém conhece o segredo, acarinhado, perigoso. O terrível, vergonhoso, assustado, sussurrado, doce e destruidor segredo de seu caminho conosco. Nenhum planeta sabe que aqui, nesse planeta periférico, carregando terra e onda, amor e vida se multiplicaram, e dor e bem-aventurança. Carregam como tesouro principal uma sepultura abandonada. Nem em nossos pequenos dias, que suas relações com o céu sejam adivinhadas, sua peregrinação para cruzar a Via Láctea ou suas dádivas ali se manifestam. Mas nas eternidades, sem dúvida vamos comparar juntos, ouvir 1 milhão de evangelhos alienígenas, em que, disfarçado, ele pisou as Pleiades
A lira, a ursa. Esteja preparada, minha alma, para ler o inconcebível, examinar as milhões de formas de Deus que essas estrelas apresentam, quando, por nossa vez, lhe mostramos um homem. Alice Merrill, 1847-1922. E encerramos aqui o livro, tá? Gente, é isso, tá? Nós encerramos aqui o livro. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deu um pouquinho mais aqui, 1 hora. Eu sei que é um vídeo longo, tá? O pessoal hoje costuma fazer vídeos muito menores, mas é um vídeo de 1 aula, mais ou menos, tá? Me vejo o lado bom, vocês nem vão precisar ler o livro, tá? Eu já fiz a síntese dele inteiro e li as partes mais interessantes. Não, tô brincando, leiam o livro, tá? O livro é muito interessante, leiam um livro, eu vou mostrar para vocês agora como que vocês vão ter acesso ao livro, tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu aqui só mostrar para vocês onde vocês vão procurar o livro. Então, só um minutinho. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar. Vocês estão vendo aí o site do Observatório do Vaticano. Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer um pouquinho maior. Vamos ver, está um pouquinho aí, está um pouquinho maior. Então esse é o site do Observatório do Vaticano. Pessoal, não tem problema que se você entrar pelo Google, e depende de como tiver o seu computador, automaticamente o Google vai traduzir para o português, tá? Como está o meu traduzido aqui, automaticamente. Aí você vai lá em cima, tem assim, ó, telescópios, passeio, boletim informativo, podcast, educação. Você vai chegar onde está escrito educação. Você vai clicar em educação, vai abrir centro de recursos, galeria de imagens, escola de verão, livros. Aí você vai clicar em livros, né? Clicou em livros, aí vai aparecer os livros que estão ali, tá? Automaticamente os livros os títulos vão ser traduzidos para o português, mas não significa que eles estejam em português, tá? Que é os 3 que aparecem, os 2 primeiros não tem versão em português, né? Mas o terceiro tem, que é justamente esse que nós vimos hoje, Vida Inteligente no Universo. E aí você pode pegar ele aqui, ó, PDF em português, tá? Eu vou clicar aqui, ó, PDF em português, o livro vai aparecer para vocês, o PDF em português. É só você abaixar. E ele tem um formato legal, porque você pode enviar para o seu celular e ele tem um formato de ler no celular. Foi até por isso, né, que... Ah, mas espera um pouquinho aqui, vocês não estão vendo, porque abaixou numa outra aba, tá? Mas não tem problema, tá? Vocês não estão vendo porque abaixou numa... Abriu outra aba e não pegou, mas... Eu vou colocar lá, então. Pera aí. Coisas da internet, né? Vou parar essa tela. Parei. Vou colocar outra tela. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Aqui, ó. Agora vocês estão vendo, tá bom? Ele vai baixar assim. Aí tá. Vai aparecer, então, um livro. Ali em cima tem uma flechinha. Você vai clicar nela e vai baixar no seu computador ou imprimir na sua impressora. Só que ele tem um formato que é um formato já próprio para ler no celular também. Então, se você não gosta de ler na tela do computador, eu prefiro ler na tela do computador, ler na tela do computador. Você pode ler no celular ou, né, você pode, então, caso não queira ler na tela do celular, você pode imprimir na sua impressora em casa. Então é isso, tá? Vocês viram que dá para ver o livro. Nós falamos, então, hoje de teologia, filosofia e astrobiologia. Eu gostaria de conversar com vocês agora sobre essas questões. Sabe os comentários aí? É para isso, tá? Nesse canal, né, um canal dedicado a filosofia, ficção científica e questões referentes à especulação científica, à astrobiologia. Então, vamos debater esses assuntos. Tá? A gente tem esse espaço nesse canal para a gente poder debater esses assuntos, e aí eu vou responder as questões de vocês, posso gravar um outro vídeo com outro tema que vocês queiram, o que é que eu faço,
que eu venha fazer um vídeo sobre outro tema relacionado à filosofia, ou vida extraterrestre, teologia, é só vocês deixarem nos comentários que a gente pode fazer um outro vídeo. Vamos debater essas questões, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de ler esses livros. E na hora que eu terminei de ler esse livro, eu falei, vou partilhar com o pessoal. Inclusive, essa semana eu comecei a leitura de um outro livro sobre astrobiologia, um livro novo, que está chegando agora, né, nas livrarias, do Mário Lívio, A Terra Excepcional, e que futuramente também eu quero trazer aqui a leitura, além de outras sugestões de livros de astrobiologia aqui para vocês. Então, eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo, pesquisador. Deixe o seu like, aperte o sininho aí para vocês receberem as atualizações de vídeo no canal. E se você não for inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo aqui no canal. Lembrando que aqui no canal, segunda-feira, Café Espacial. A gente fala sobre astronáutica, filosofia da astronáutica. A gente fala sobre a história da astronáutica. Quarta-feira, colóquios filosóficos, sempre às 7 da noite, né, às 19 horas. Nós conversamos sobre filosofia, lembrando que estamos começando a leitura das Meditações de Descartes, gente, vocês não podem perder. Né? É um texto que você não entende a ciência moderna sem ter lido esse texto. Né? Na verdade, 2 textos, as Meditações e o discurso do método do Descartes. É ali que tem a síntese da ciência moderna, o nascimento da ciência moderna, né, da metodologia da ciência moderna, né, do método científico. Então, é necessário ler esses livros para conhecer a filosofia e a ciência moderna. Nós vamos estar lendo ali, passo a passo, que nem eu fiz hoje aqui, trecho a trecho, lendo com vocês, tá? Aula mesmo. Tá? Nas sextas-feiras, a cada 15 dias, nós temos o nosso café especulativo. Tá? Nos sábados, vídeos aqui sobre astrobiologia, exoantropologia, sempre aos sábados, tá? Aqui no canal. E no domingo, mais um videozinho sobre um vídeo menor sobre um outro tema filosófico. Então, pessoal, se inscreva no canal, acompanhe, deixe os seus comentários e as suas sugestões para a gente ir fazendo o canal crescer e melhorar o canal de acordo com aquilo que vocês esperam de um canal dedicado à filosofia, ficção científica, especulação científica, astrobiologia, cosmismo, transhumanismos, etc. Até o próximo vídeo aqui no canal com vocês.